Olá, estamos no programa Investigações sobre o Viver da TV Suprem de Brasília, um veículo de comunicação da União Planetária. E hoje, neste programa gravado aqui na Sociedade Teosófica, vamos falar sobre a visão do sagrado na tradição Lakota Sioux, o dom do poder. O sagrado na visão Sioux. Bom, o que são os Sioux? Sioux é uma palavra derivada de Sioux, que quer dizer homem-búfalo, e é um dos povos tradicionais originários da América do Norte, né, do estado de Dakota do Sul. Talvez o mais conhecido personagem Sioux seja Touro Sentado, que aparece em muitos filmes de cowboys. E também no grande enfrentamento que houve entre as tropas do governo norte-americano, encabeçados pelo general Custer, né, na célebre batalha de Little Big Horn, onde o 7º de Cavalaria do general Custer foi derrotado por uma confederação de índios norte-americanos. Mas nós vamos tratar especialmente da cosmovisão e dos ensinamentos dos xamãs, dos homens de medicina, como eram chamados, dos índios Sioux. Para adentrar nesse assunto, vamos começar falando de um exemplo dado por um antropólogo argentino que teve contatos com uma série de indígenas das tradições latino-americanas. E esse antropólogo, ele conta uma história, ele reconta, na verdade, uma história narrada por um escritor que dizia sobre o comportamento de uma determinada criança que nunca chegava em casa antes do anoitecer. E sua mãe, para fazer com que ele chegasse no horário, ela disse para o filho que quando anoitecia, os espíritos estavam à solta durante a noite, pelas estradas, e perseguiam as pessoas. Então essa criança, a partir daí, nunca mais chegou atrasado em casa. Foi uma forma como essa mãe encontrou para fazer o filho chegar em casa no horário. Só que, a partir daí, essa criança chegava sempre no horário, mas ela desenvolveu um pânico noturno. Então, mesmo depois que ele cresceu, ele jamais saía à noite, mesmo que fosse um caso de extrema necessidade, ou ficava pelas ruas durante o período noturno. E isso começou a causar alguns problemas para ele. Questões de trabalho e outros senões do tipo. Então a mãe, sabendo do medo do filho pela noite, dos espíritos que ela tinha colocado na cabeça dele que poderiam persegui-lo, ela deu para ele uma medalha e falou para ele que enquanto ele estivesse usando aquela medalha, os espíritos da noite não o perturbariam, que ele poderia sair à noite. Então, o antropólogo que reconta essa história, ele chamou atenção para que dois fatos, né, que na verdade, a partir daí, esse rapaz tinha dois medos. Um era de sair à noite e o outro de perder a medalha, né, e ser atacado pelos espíritos. E esse antropólogo trouxe a metáfora, trouxe esse exemplo da história para a sua vida pessoal, quando ele diz que depois de estudar na universidade, estudar academicamente sobre os índios
norte-americanos e latino-americanos e sobre a sua cosmovisão, a sua forma de enxergar a vida e o mundo, esse antropólogo, ao passar a conviver com algumas dessas tribos, ele desenvolveu um medo, que era o medo de perder a sua medalha. E qual era a medalha que esse antropólogo tinha? A medalha que ele tinha, o medo que ele tinha, era de perder a sua forma de enxergar o mundo. Perder a sua cosmovisão. Todos nós temos uma forma de enxergar o mundo. Provavelmente os católicos romanos têm uma forma cristã católica romana de enxergar o mundo. Os budistas têm uma forma particular de enxergar o mundo, né? Os protestantes têm uma forma particular de enxergar o mundo. Os muçulmanos têm uma forma particular de enxergar o mundo. Então, cada grupo étnico, cada tribo, vamos dizer assim, tem a sua forma de perceber e atuar no mundo. Conforme ele percebe o mundo, conforme os significados que ele dá ao que acontece em sua vida, ele costuma atuar. Então, esse antropólogo ficou com medo de perder a sua medalha, e a sua medalha era a sua cosmovisão. A visão que ele tinha dos índios, das tribos, dos grupos étnicos, a visão que ele tinha acadêmica, que mudou completamente a partir do momento em que ele começou a conviver com estes índios, com esses grupos étnicos que vivem em profundo contato com a natureza. Então vamos detalhar um pouco mais qual é a nossa pretensão nessa apresentação. A nossa pretensão é mostrar que, absolutamente, a visão que os índios têm do mundo e a sua forma de agir, essa visão e esse comportamento, ele é primitivo, no sentido de que ele é primevo, no sentido de que ele é original, no sentido de que ele é ancestral. Mas ele não é primitivo no sentido equivocado de que ele seja atrasado. Ele não é atrasado, ele não é ignorante. Os índios não ignoram o seu meio ambiente e não ignoram como operar, conviver nesse espaço. A nossa visão utilitarista da natureza, predatória, né, judaico-cristã ocidental, é que faz com que nós pensemos que os índios são atrasados, que eles são primitivos de uma forma negativa. Então nós vamos dar alguns exemplos, algumas colocações, cosmovisões, de forma comparativa sobre as tradições dos índios norte-americanos, comparando-os com alguns aspectos da tradição indiana, alguns aspectos da tradição budista tibetana, e nós vamos perceber que, essencialmente, eles estão falando a mesma coisa. Eles estão falando da sacralidade da natureza e da importância do respeito e da inter-relação dos seres humanos com o reino animal, com o reino mineral, com o reino vegetal. E somente essa sacralidade, somente essa forma de interação com a natureza é que pode nos levar a compreendê-la e preservá-la para que tenhamos futuro. Nesse momento em que áreas da Amazônia estão sendo devastadas, áreas na Indonésia são devastadas para plantar palma, para produzir óleo, nesse momento em que nós temos mercúrio sendo adicionado às águas
nos rios no Brasil, por pura ganância, nós precisamos nos voltar para os aspectos da ecologia profunda, da sacralidade da relação do homem com a natureza. E vamos falar então, especificamente, de um personagem, né, chamado Art Fire Lamb-Deer. Art Fire Lamb-Deer, que nasceu em 1935, na Dakota do Sul, e morreu em 2001, ele é um representante da tradição Lakota Sioux, um homem que percorreu um longo, extraordinário caminho na busca da autorrealização espiritual dentro da tradição ancestral dos Sioux. Na tela, vocês vão ver agora John Fire Lamb-Deer. John Fire Lamb-Deer, que nasceu em março de 1903 e faleceu em dezembro de 1976, é o pai de Art Fire Lamb-Deer. Lamb-Deer quer dizer veado coxo, ou corça coxa, manca, né? O nome desses personagens indígenas remetem aos animais, né? A aspectos de determinados animais ou animais com alguma configuração que apareceram momentos antes do nascimento desses personagens ou com os quais os seus pais sonharam. Daí a referência aos nomes ligados aos animais. Então nós temos na tela John Fire Lamb-Deer, que foi pai de Art Fire Lamb-Deer. Os dois tiveram uma vida muito parecida, né? Os dois foram obrigados a viver em reservas nos Estados Unidos, reservas que na verdade eram praticamente campos de prisioneiros. Os dois tiveram períodos de grandes bebedeiras, né? Os dois cometeram pequenos delitos, né? E finalmente, depois de muitas experiências traumáticas, eles acabaram sendo chamados interiormente para reapresentar a tradição filosófico-religiosa dos Lakota Sioux. E uma coisa interessante também, que recentemente descobri, é que essa questão da bebida com relação aos índios, pelo menos aos norte-americanos, e quem sabe, talvez seja aplicável aos índios brasileiros, é que os índios norte-americanos, pelo menos, foi descoberto relativamente recente, eles não têm a mesma resistência ao álcool que o homem branco tem. Eles não têm a mesma resistência. Então, um índio norte-americano, o organismo dele não consegue decompor o álcool como o homem branco faz. De forma que a possibilidade de um índio se tornar viciado em bebidas alcoólicas, o índio norte-americano, ela é muito maior, era muito maior do que um homem branco. Daí que o álcool tem um efeito devastador, né, nos índios norte-americanos, sendo que, evidentemente, o álcool foi utilizado, de certa forma, como arma para liquidar as populações de índios norte-americanos, né? Então, o álcool era praticamente oferecido de graça, né, para manter os índios, evidentemente, com a cabeça no mundo da lua, né, o fígado destruído, né? Várias práticas criminosas foram feitas com os índios norte-americanos, né? Fala-se no verdadeiro genocídio de 2 milhões de índios mortos. Uma das formas
que também se praticou no Brasil era a distribuição de roupas usadas por pessoas com doenças como cachumba, varíola e outras, resfriado, né? Eram distribuídas essas roupas aos índios porque eles não tinham a mesma resistência física que os homens brancos a essas doenças. Então essas doenças matavam em massa. Uma outra coisa que foi utilizada especialmente contra os índios Sioux, que tinham uma profunda ligação com o búfalo, né, com tatanka, né, como se diz em Sioux, né? Então foi o extermínio dos búfalos, né? Na medida que os búfalos foram sendo exterminados, os índios que viviam da caça desses animais, né, que eram nômades, como os Sioux, eles foram obrigados e foram colocados em reservas, o que levou ao gradual extermínio desses índios, né? Então essa é uma história muito triste e não é o nosso objetivo, mas nos desviamos um pouco, mas nós vamos falar um pouco então do pensamento dos Sioux. Na tela nós temos, como disse, John Phi Lamedier, que é pai de Art Lamedier, né? E nesta próxima tela a gente tem Richard Erdoes. Richard Erdoes, que nasceu em 1912 e morreu em 2008, era um famoso ilustrador, artista, escritor de origem judaica, nascido na Europa, mas que mudou-se para os Estados Unidos, e ele, em parceria com o pai do Art Phi Lamedier, né, o John Lamedier, ele escreveu um livro contando a história do John Lamedier e do seu filho. Nós temos em tela a capa do livro, em espanhol, né? Art Phi Lamedier, El Don del Poder, o dom do poder, a vida e o ensinamento de um homem de medicina Lakota, né? E temos também aí uma edição também, uma capa de uma edição de um livro dele em francês. Temos no mapa em tela a localização do estado da Dakota do Sul, com asterisco marcando em vermelho a região onde os Sioux viviam. E, bem como também esse mapa apresenta as outras tribos, as outras populações na distribuição do mapa de Norte América antes da ocupação. E na tela nós temos uma das primeiras falas do Art Phi Lamedier. Antes que nossos irmãos brancos viessem nos civilizar, não tínhamos prisões. Portanto, não tínhamos criminosos. Você não pode ter criminosos sem uma prisão. Não tínhamos fechaduras ou chaves e, portanto, não tínhamos ladrões. Se alguém era tão pobre que não tinha um cavalo, tipe são aquelas tendas formato de cone, né? Se alguém era tão pobre que não tinha cavalo, tipe ou cobertor, alguém lhe dava essas coisas. Éramos incivilizados para dar muitos valores aos pertences pessoais. Nós queríamos ter coisas apenas para entregá-las. Nós percebemos aqui, nessa primeira fala, uma grande diferença entre a visão dos índios americanos e aquilo que lhes foi apresentado da cultura europeia, né? Então, é curioso quando ele diz, né, antes que os nossos irmãos brancos viessem nos civilizar, essa civilização judaico-cristã ocidental europeia, ela tem uma concepção de mundo, ela tem uma cosmovisão. Como disse, uma cosmovisão utilitária. O homem é o rei dos animais. Sendo o rei dos animais, ele pode fazer o que bem entender
da forma que entender que deve ser feito, né? Ora, isso é o que leva ao estado de predação da natureza que vivemos hoje. Então é interessante que o Art Fire-Lamdir, ele coloca, né, antes que o homem branco viesse nos civilizar, nós não tínhamos ladrões, nós não tínhamos prisões, né? Não tinha dinheiro. Se alguém era pobre e não tinha os bens mínimos para sobreviver, a comunidade se juntava e fornecia tal coisa. Então é uma visão completamente diferente, né? E uma forma diferente de operar na comunidade. Temos mais uma fala na tela onde o Lamdir, ele fala: não tínhamos dinheiro e, portanto, o valor de um homem não podia ser medido por ele. Então, esse é o suprassumo da contradição de uma cultura dita primitiva com a cultura dita moderna. As pessoas, hoje em dia, independentemente dos pseudosistemas socioeconômicos, ela vale o que ela tem, ela vale o quanto ela possui, né? Mas tal visão era descabida, impensável aos índios norte-americanos. Nós não tínhamos dinheiro e, portanto, o valor de um homem não podia ser medido por ele. O valor de uma pessoa era medido pelo seu caráter, pelas suas habilidades, pelas suas qualidades. Não tínhamos lei escrita, advogados ou políticos. Portanto, não podíamos trapacear. Realmente estávamos, aqui ele é irônico, né? Realmente estávamos, entre aspas, mal antes da chegada dos homens brancos, fecha aspas. E não sei como conseguimos nos dar bem sem essas coisas básicas que, segundo nos dizem, são absolutamente necessárias para formar uma sociedade civilizada. Aí, cabe uma pergunta: a nossa sociedade realmente é civilizada? O que você entende por civilização? O que nós entendemos por civilização? Civilização é uma estrutura sociopolítica, econômica, maneira de ser, maneira de viver, cosmovisão, que diz que você vale o quanto você tem, e se você não tem, seja economicamente falando, você não vale nada. Então, isso é uma civilização? Um conceito central dentro da tradição Sioux, né, é a questão da divindade. Como é a divindade do ponto de vista dos Sioux? Os Sioux chamam de Wakantanka, né, do grande espírito, né, desse poder de sacralidade que existe em cada um dos reinos, né, e lembram um pouco a humana dos polinésios, né, daquela força que penetra todas as coisas, aquele poder espiritual que penetra todas as coisas dos polinésios. Sabendo que esse poder, essa sacralidade, está presente em todos os reinos, mineral, vegetal, animal e humano, os índios norte-americanos tratam todos os reinos com a mesma reverência, com o mesmo respeito. Então, esse é um conceito básico, fundamental, que só foi desenvolvido na ecologia bem mais tarde por Arne Naess. Né? Arne Naess conceituou aquilo que ele chamou de ecologia profunda, né? Ou seja, a interdependência de todos os seres vivos, de todos os reinos, e do respeito a estes reinos, né?
colocando o homem numa posição não de superioridade ou de rei dos animais ou senhor de todos os reinos, mas numa posição de irmandade, de fraternidade com a natureza, de respeito à natureza. Mas o que é um xamã? O que é um medicine man, né? Um homem de medicina, como é chamado, ou seja, um curandeiro, um curador? É curioso que, como nós já chamamos atenção em outras apresentações, e nós temos na tela uma imagem de um xamã siberiano, com um grande tambor na mão, um xamã siberiano, e também nós temos a imagem de um outro xamã chamado Alce Negro, que morreu em 1950. A palavra xamã quer dizer aquele que enxerga no escuro. Curiosamente, a palavra guru, né, ou guru, quer dizer aquele que dissipa a escuridão. Então veja a similitude dos termos. Xamã é quem enxerga no escuro. Guru, né? Gu quer dizer sombras, trevas. Ru quer dizer aquele que dissipa. Então, guru é aquele que dissipa as trevas da ignorância, né? O Advayataraka Upanishad diz o seguinte: a palavra gu significa sombra, a sílaba ru, aquele que dissipa, devido ao poder de dissipar a escuridão. Assim é chamado o guru. Então, o guru é aquele que dissipa a escuridão, as trevas, a ignorância do discípulo. Também há uma interpretação similar que descreve o guru como aquele que remove a escuridão da ignorância, baseado no texto indiano, o Guru Gita, né? Ou seja, a canção do guia espiritual, que descreve o diálogo entre Shiva e Shakti, a sua consorte, né? Então, no Guru Gita, diz literalmente, Guru é aquele que remove a escuridão da ignorância. Veja que um dos objetivos da Sociedade Teosófica é o estudo comparativo de ciência, religião e filosofia. E dentro desse estudo comparativo de religião, que envolve também a mitologia, os contos tradicionais, a mitologia, nós percebemos a afinidade, a sincronicidade de conceitos e termos, mesmo de tradições tão distantes no tempo e no espaço, né? Veja que o conceito de xamã e de guru é praticamente idêntico, né? A tradução das palavras é praticamente idênticas, né? Sendo que pertencem a tradições muito distantes, né? No tempo e no espaço. Da América do Norte para a Índia Védica há uma longa distância, no tempo e no espaço, sem uma comunicação direta ao que se saiba. Também a expressão homem santo, né, curandeiro, homem de medicina, homem santo, aparece tanto na tradição árabe como o marabu, que é o título dado no norte da África para homem santo, e Swami, na tradição indiana. E eu tenho na tela, eu já li esse texto mais de uma vez aqui na Sociedade Teosófica, mas eu acho ele tão significativo e ele cabe perfeitamente nessa explanação, que é uma frase do Alce Negro, que aparece no quadro anterior. Aí no quadro anterior nós temos o Alce Negro, e no quadro posterior nós temos uma imagem de uma borboleta azul e um caracol, os dois aspectos
existenciais, né? Um ser que se arrasta na terra e um que voa, né? Ou seja, a terra e o ar, né? E o elemento de ligação, naturalmente, entre a terra e o ar, a terra e o céu é o homem, né? Isso é chamado de a grande tríade na tradição chinesa. Mas o Alce Negro, ele nos diz o seguinte: eu estou cego e não vejo as coisas deste mundo, mas quando a luz desce do alto e ilumina o meu coração, então vejo, porque o olho do coração tudo vê. O coração é um santuário no centro do qual existe um pequeno espaço onde o grande espírito, o Akantanka, o espírito da sacralidade, vive. E este espaço é o olho. É o olho do grande espírito com o qual ele vê todas as coisas e através do qual nós o podemos ver. Começa aí mais uma colocação essencial da diferença entre aquele que enxerga com os olhos, né, da cabeça, aquele que enxerga com a cabeça e aquele que enxerga com o coração. Na Voz do Silêncio, a senhora Blavatsky fala, na Voz do Silêncio, aprende, sobretudo, a separar a ciência da cabeça da sabedoria da alma, a doutrina dos olhos, da doutrina do coração. Como é que pode um xamã norte-americano que não leu Doutrina Secreta, que não leu Voz do Silêncio, falar numa doutrina do olho e na doutrina do coração? Na visão da mente e na visão do coração. Numa visão facetada, mental, comparativa, que julga, que pesa, que analisa, que fraciona, tipicamente cerebral, condicionada de uma visão, diferentemente de uma visão do coração, que é integrativa, oniabarcante. Como um xamã norte-americano pode ter tais conhecimentos? Então aí nós percebemos que existe uma sabedoria ancestral, que ela ultrapassa o nosso entendimento comum, a nossa cosmovisão bitolada. Isso mostra que esses ensinamentos deveriam ser estudados. Deveriam ser estudados e a sua essência aplicada na nossa relação com a natureza. Nós temos na tela a imagem da mulher búfalo branco. É interessante como esse conhecimento espiritual chegou aos Sioux. É claro que cada tribo norte-americana tem a sua cosmovisão, algumas influenciam outras e outras não, cada uma tem a sua cosmovisão, mas eu estou me detendo especificamente na visão dos Sioux, né? E eles falam que um dia, durante uma estação em que a caça ao búfalo estava muito ruim, os índios estavam em grandes dificuldades, com fome, né? Dois índios saíram para a floresta, na tentativa de caçar alguma coisa. E então eles viram uma figura branca vindo na direção deles. E quando essa figura, essa mancha branca se aproximou, eles perceberam que era uma mulher vestida com uma roupa toda feita de couro de búfalo branco, toda ela vestida de branco. E ela era muito bonita. E um dos índios, então, teve ideias, vamos dizer assim, maliciosas com relação a essa
índia toda de branco, que se aproximava, muito linda, ele teve ideias libidinosas, vamos dizer assim, com relação a essa figura. E o outro índio, porém, falou para ele, olha, não vai lá, não vai se aproximar dessa figura, porque, repare, ela não está, quando ela anda, ela não toca no chão. Ele ignorou o conselho do amigo e foi na direção dessa índia, que devido à sua roupa e às informações que trouxe, foi chamada de Petsanwin, que quer dizer a mulher búfalo branco. Então, Petsanwin, a mulher búfalo branco, se aproximou e esse índio mal intencionado foi em sua direção. Mas quando ele foi tocar nela, mal intencionado, ele foi envolvido por uma nuvem, por uma névoa. E quando essa névoa desapareceu, estava somente a mulher búfalo branco e o índio que tinha ido tocá-la, estava somente os ossos no chão. Né? Somente os ossos no chão. Alguns dizem que envolto por serpentes. É interessante porque a serpente sempre tem a ver com o desejo, né? Com o desejo, com emoções fortes e ou violentas. Né? Como na própria Bíblia, a serpente é quem oferece a maçã que vai fazer com que Eva e Adão percebam que estão nus, o que vai levar à expulsão do paraíso. Da mesma forma, esse índio, quando tenta tocar a mulher búfalo branco, ele é devorado pelas serpentes, né? Ou seja, ele é devorado pelas suas próprias paixões. Então, a mulher búfalo branco aproxima do outro índio e conversa com ele e pede para que a tribo se prepare, reúna toda a tribo, porque ela vai transmitir um conhecimento que vai levar essa tribo a poder sobreviver de uma forma mais digna. Ela vai transmitir determinados conhecimentos que vão fazer com que a tribo sobreviva de uma forma mais digna. Aí eu chamo a atenção para o fato de que, primeiro, é uma mulher, segundo, está vestida de branco. Né? Branco é a cor da síntese, é a cor da síntese, da pureza, da síntese. E ela vem com ensinamento puro, sagrado, original. Segundo, a mulher é encarada em várias tradições como Sofia, a sabedoria, e é exatamente isso que ela vem trazer. Mas quando ela é desrespeitada, né, quando ela é desrespeitada, a vingança, não exatamente a vingança, está me faltando a palavra, né, mas o castigo vem a cavalo, né? No caso, veio as serpentes. Mas a mulher búfalo branco simboliza o quê? Simboliza Sofia, simboliza a sabedoria. E ela passa determinados conhecimentos sagrados aos índios Sioux. Um desses conhecimentos é aquilo que é chamado de calumé ou xanumpa, que é o cachimbo sagrado. Aí nós vamos entrar numa outra discussão, né, que tem a ver com a utilização do tabaco. Como vocês devem ter visto numa conferência anterior nossa, né, o tabaco foi uma planta que não deu certo devido às práticas e utilizações não dos índios, mas do homem branco. Não deu certo entre aspas, né? Eu coloquei nessa conferência, né, por exemplo, o cacau era uma planta sagrada, né, dos índios da América Central, e ele, abre aspas, deu certo, ele foi cultivado pelos brancos, adicionaram o açúcar, né, e se transformou num produto comercial que deu certo, entre aspas, né, mas era uma planta sagrada. O tabaco também é considerado uma planta sagrada pelos índios, só que aquilo que é fumado, vamos dizer assim, que é colocado no cachimbo, né, no calumé, que aparece em muitos filmes de cowboy, como o Cachimbo da Paz, vamos fumar os mocinhos, os cowboys, mocinhos entre aspas, os cowboys,
fumavam com os índios o cachimbo da paz, né? Na verdade, não era um cachimbo necessariamente um cachimbo da paz, mas era um cachimbo utilizado em cerimônias ritualísticas. Isso quer dizer que os índios não fumavam cigarrinhos a cada 15 minutos, como faz o homem branco, primeira coisa. Segundo, o tabaco utilizado não era selecionado geneticamente para se tornar cada vez mais forte em termos de nicotina e outros componentes químicos. Terceiro, não era apenas tabaco. Havia uma mistura de outras plantas e ervas aromáticas. Na verdade, a utilização do cachimbo era como hoje nós utilizamos incenso. O incenso é utilizado para quê? Para dar um cheiro agradável ao ambiente. Então, o incenso é utilizado pelo budismo, pelo cristianismo, pelos hindus, pelos muçulmanos, né? É usado para quê? É usado para purificar o ambiente, deixar o ambiente perfumado, purificado, para que os rituais dessas tradições possam acontecer. Então, da mesma forma, o cachimbo era utilizado com plantas aromáticas, entre elas o tabaco silvestre, não modificado geneticamente, em pequena proporção, e era usado ritualisticamente, né? Os rituais não eram todos os dias e todas as horas. Havia momentos determinados para que fosse feita essa utilização. E aí nós temos o cachimbo sagrado e uma descrição do que é o cachimbo sagrado. Os Sioux dizem o seguinte: este cachimbo somos nós. O caule, eles comparam o cachimbo com o ser humano. O caule é a espinha dorsal, a tigela, a nossa cabeça. A pedra, nesse caso o cachimbo é de madeira, mas é feito também com uma pedra vermelha, onde se coloca as ervas para serem queimadas. A pedra é nosso sangue, vermelha, como nossa pele. A abertura na tigela, a abertura onde sai a fumaça, a abertura da tigela é a boca e a fumaça que sai dela é a nossa respiração. A respiração visível de nosso povo. Então veja que o instrumento tem um simbolismo particular, comparável ao ser humano. A fumaça é a respiração. Aí nós temos na tela algumas das plantas que são utilizadas no cachimbo sagrado, né? O chamchacha, né? Que é o incenso dos índios Sioux. Aí nós temos 3 plantas utilizadas nessa mistura, né? Para a produção desse incenso absolutamente natural e não químico, né? O sweet am, o amieiro vermelho e a nicotina tabacum, mas é no caso a nicotina tabacum silvestre, né, original. E aqui nós temos mais algumas expressões, algumas falas dos Sioux que remetem a muitas tradições não indígenas. Pense apenas no que é sagrado, esvazie sua mente. Essas são palavras de Art Fire-Lamdier, né? O autor do livro, né, O Dom do Poder, né? Art Fire-Lamdier, que foi, entre outras coisas, tradutor, ele lutou na Guerra da Coreia, ele foi dublê em filmes de Hollywood, né? E, por fim, ele se tornou, depois de passar por uma série de tropeços na vida, ele se tornou um curandeiro sagrado, né? Um homem de medicina Sioux, recebendo a herança, a sabedoria do seu pai. E quando ele era jovem, ele não tinha essa perspectiva de se tornar um curandeiro como o pai, até porque ele foi criado afastado do pai, por uma série de razões sociofamiliares. Mas,
o pai dele anteviu que ele seria um sucessor nessa tradição do xamanismo Sioux. E o pai dele, então, treinou várias pessoas antes do próprio filho, para que quando o pai falecesse, essas pessoas que o pai treinou passassem para o Art, né, Fire Lamb Deer, passassem a ele esses conhecimentos sagrados. E o seu pai o pai do Art, o John, dá ao Art a iniciação, passa a ele a iniciação no seu leito de morte. Ele passa para o filho para o seu leito de morte. No seu leito de morte, ele dá a iniciação, ele transmite, né, a baraka, se a gente fosse falar em termos árabes, ele transmite um poder espiritual, né? Ele dá o darshan ao Art Lamb Deer. E é interessante porque um pouco antes de morrer, quando o filho, o Art, ia visitar o John, e o Art não era curandeiro, ele não era xamã, quem era curandeiro era o pai. O pai olhava para ele e não o enxergava, até que pouco antes da morte o pai mandou chamá-lo e perguntou para ele: onde você estava que eu não estava te enxergando? Ou seja, o John, que era o pai, olhava para o filho, mas não enxergava, não via a essência do mesmo. Por que não via a essência? Porque o filho ainda não estava consciente de si, não estava preparado, ele não estava realmente presente. Então, o pai não, aspas, o enxergava. Somente na véspera da morte é que o John passa para o Art a iniciação, transmite a ele um poder espiritual, né, e falece. A partir daí, o Art começa a praticar a arte da cura dos Sioux e estabelece contato com os discípulos do seu pai e recebe, então, todas as informações que lhe faltavam. E ele produz, então, esse livro, O Dom do Poder. Esse livro é produzido mais tarde, né, contando, é um livro biográfico, falando sobre a vida do Art Lamb Deer, né, e também colocando os seus ensinamentos. Um desses ensinamentos é: pense apenas no que é sagrado, esvazie sua mente. Ora, quando ele fala esvazie sua mente, ele está se referindo, de certa forma, a práticas que são feitas, por exemplo, no budismo Zen, né? A mindfulness, né? Manter a mente pacificada, vazia, sem pensamentos, né? Uma prática que, evidentemente, os índios norte-americanos descobriram através do seu conhecimento ancestral acumulado. E ele continua: para mim, a essência da vida de um curandeiro é ser humilde e ter muita paciência, estar próximo da terra, viver o mais simples possível e nunca parar de aprender. Ou seja, o conhecimento não tem fim. Todos nós, esta é uma frase lapidar, todos nós viemos da mesma raiz, mas as folhas são todas diferentes. Vejam a sabedoria dessa frase, dessa expressão. Todos nós viemos da mesma raiz, mas as folhas são todas diferentes. O Art Fire Lamb Deer continua: escute o ar. Você pode ouvir, sentir, cheire, prove. Vonia Wakan,
o ar sagrado que renova tudo por sua respiração. Ora, se nós estivéssemos falando da tradição hindu, poderíamos dizer que ele estava se referindo a prana, a energia vital. Voniya Wakan, espírito, vida, respiração, renovação. Isso significa tudo isso. Sentamos juntos, não tocamos, mas algo está lá. O sagrado está sempre presente, né? Sentimos isso entre nós como presença. Uma boa maneira de começar a pensar sobre a natureza é conversar com ele, com o ar. Fale com os rios, com os lagos, aos ventos, quanto aos nossos parentes. O Lamdir continua: nós, os Siouxes, passamos muito tempo pensando em coisas cotidianas que, em nossas mentes, se confundem com as coisas espirituais. Veja que interessante que não há essa dicotomia de material e espiritual, de físico e não físico. Para os índios está tudo intercalado, está tudo entremeado, é uma urdidura, é uma teia da vida. É o mesmo conceito que existe no Tantra, a urdidura, né? Tantra quer dizer urdidura, quer dizer mágico. Vemos no mundo ao nosso redor muitos símbolos que nos ensinam o significado da vida. Temos um ditado que diz que o homem branco vê tão pouco que deve ver com apenas um olho. Vemos muitas coisas que vocês não percebem mais. Você pode perceber se quiser, mas geralmente está muito ocupado. A mente está muito ocupada, né? Yoga é a cessação dos movimentos da mente. Nós, os índios, vivemos em um mundo de símbolos e imagens, onde o espiritual e o comum são um só. Tentamos entendê-los não com a cabeça. Mais uma vez, tentamos entendê-los não com a cabeça, mas com o coração. Bom, aí nós vamos nos encaminhar, acho que para o fim da nossa apresentação, mas eu não posso deixar de falar rapidamente sobre Temazcal, né? Temazcal é a tenda do suor. A tenda do suor é uma prática dos índios Siouxes. Diferentemente de outros índios, de outros países e até mesmo dos Estados Unidos, os Siouxes não utilizam plantas alucinógenas ou plantas de poder na sua tradição, né? Isso não é enfatizado, né, na tradição Siouxes. Mas uma das práticas é a tenda de suor, que é como se fosse um iglu feito de couro ou numa caverna, onde são colocadas pedras aquecidas ao fogo até ficarem brasa, vermelhas, e aí as pessoas se sentam em círculo próximos dessas pedras e a pessoa que conduz o ritual vai colocando água nessas pedras e aquilo produz um vapor, uma temperatura bastante alta e as pessoas começam a transpirar. É um ritual, é uma prática de purificação, né? É uma prática de purificação. Quando essa prática é feita, aí nós temos na tela duas imagens, né? Temazcal ou Initi. Initi é a cabana de suor e Inipi quer dizer purificação. Então essa cabana é utilizada para esse ritual de purificação. E quando esse ritual é feito, há uma saudação aos 4 elementos, né? Aos 4 pontos cardeais, né? Norte, sul, leste, oeste, e também ao céu e à terra. É interessante porque esse traçado, norte, sul, leste, oeste, zenit e nadir, né? E centro, ele aparece em outras tradições. Na tela nós temos os 16 grandes mistérios da sauna sagrada, né? O texto está
explicativa em espanhol, mas vocês podem ver como essa é uma visão do alto de como essa cabana é feita. Essa cabana, naturalmente, ela é circular, né? E aí tem os pontos onde são fincadas as varas no chão, e essas varas, então, são cruzadas, fazendo um iglu, que é coberto com couro, né? Com uma tela, com couro. Sendo que cada ponto desses, são 16 pontos, tem a ver com um aspecto, um ponto cardial e ou um aspecto da natureza, com o sol, com a lua, com a água, né, com os ventos e com alguns animais simbólicos considerados sagrados, como o urso e como o búfalo. Reparando bem, vai perceber que isso forma uma mandala de 16 pontos. Aqui nós temos um segundo diagrama, né? Com a tradução dos nomes em português. E na próxima imagem nós temos uma mandala tibetana com os Budas colocados nas posições cardeais, norte, sul, leste, oeste, e também nas posições intermediárias, né? Que lembra, que parece muito com essas distribuições de pontos na cabana de Suor. Então a gente tem que começar a desconfiar que quando determinadas informações aparecem em várias tradições diferentes no tempo e no espaço e elas sincronicamente coincidem, é que existe uma verdade por detrás dessas informações. É interessante observar que o formato da cabana de Suor, né, do Initi, lembra uma mandala tibetana. E, nos aproximando do fim, eu tenho em tela uma foto de um CD do Art Fire Lamdir com as gravações dos cantos sagrados Lakota Sioux, né? E também agora a pedra tumular, né? Ele lutou na Guerra da Coreia, né? E eu vou encerrar com a famosa oração Lakota, que diz o seguinte: Wakantanka, grande espírito, ensina-me a confiar em meu coração, em minha mente, em minha intuição, em minha sabedoria interna, nos sentidos do meu corpo, nas bênçãos do meu espírito. Ensina-me a confiar nestas coisas para que eu possa entrar no meu espaço sagrado e amar mais além do meu medo, e assim caminhar com equilíbrio no passo de cada glorioso sol. Muito obrigado. Wakantanka.